Você percebe que tem algumas coisas dentro de você assim que não são tão ideais quanto poderiam ser, que seria bom consertar? Ou então, você gostaria de viver o teu potencial enquanto ser humano assim ao máximo, o melhor possível, né? Ou ainda, você gostaria de ser uma pessoa um pouquinho mais espiritual, mais moral, mais intelectual, falar um pouco melhor com Deus, né? Conhecer melhor a sua própria vocação? Ou por último, né, você é pai, mãe, professor, sacerdote ou um educador de qualquer tipo, ou seja, você tem como missão e responsabilidade ajudar outras pessoas a alcançarem o seu potencial máximo. Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, eu tenho uma boa notícia para você. Você está no lugar certo. Eu sou o professor João Gabriel e eu quero te dar as boas-vindas ao Forjando Caráter. Beleza, mas o que é o tal Forjando Caráter? Se você está aqui nesse vídeo, eu imagino que você tem algum tipo de interesse no desenvolvimento pessoal, no crescimento nas virtudes, né, no combate dos vícios, no crescimento intelectual. Em duas palavras, você tem interesse em formação humana. Esse é o centro da missão aqui do Forjando Caráter. A gente quer fornecer o máximo de recursos possíveis para as pessoas para que elas possam alcançar o próprio desenvolvimento pessoal. Nós queremos ajudá-las no autoconhecimento, no combate de hábitos danosos, na aquisição de hábitos que possam elevá-la ao máximo do que ela pode ser enquanto ser humano. Beleza, mas como é que a gente faz isso? Aqui no Forjando nós temos 3 pilares fundamentais de trabalho: conhecimento, formação de hábitos e reforço interno desses hábitos. Por que começamos pelo conhecimento? Muito simples. Porque se você adquire um hábito, mas você não entende por que esse hábito é bom, no fundo, aquilo ali é só um hábito adestrado. Ele perde a força interna dele. Por isso, né, para que de fato você adquira aqueles hábitos que vão melhorar a tua vida, que vão de fato se transformar numa pessoa melhor, você precisa conhecer profundamente os motivos pelos quais você está adquirindo aquele hábito. Você precisa entender melhor como é que funciona o ser humano. Você precisa entender melhor por que aquilo ali te faz ser uma pessoa melhor. E por isso você tem que estudar. Não tem jeito, cara. Você vai precisar estudar. Né? Mas estudar o quê? 3 coisas em particular. Você precisa estudar o que a gente chama de estrutura da pessoa humana. Você precisa entender mais ou menos como é que um ser humano funciona. Né? Imagina que você vai consertar um carro. Né? Você consegue consertar um carro sem entender como um carro funciona? Né? Você consegue restaurar a saúde de uma pessoa sem saber como o corpo humano funciona? E assim por diante. É óbvio que não. Né? Para conseguir, de fato, se transformar em uma pessoa melhor, consertar os probleminhas que existem ali, você precisa primeiro, né, entender o que é a estrutura da pessoa humana, estudar sobre isso. Né? Em segundo lugar, você tem que estudar sobre quais problemas existem aí nessa estrutura. Né? Isso é muito importante, porque eu acho que é uma coisa meio comum, acho que é um lugar comum, né, dizer que existe alguma coisa errada com a estrutura humana. Eu acho que todo mundo sabe disso. Usando as palavras de São Paulo, a gente faz o mal que a gente não quer e não faz o bem que a gente quer. Né? Parece que tem alguma coisa na gente que não funciona do jeitinho que deveria funcionar. Né? Estudar isso aí, entender por que é assim, como funciona, quais são os pontos de defeito ali que mais pesam, é profundamente importante para essa autoformação. E por fim, entender quais são aqueles estados, né, mais excelentes dessa estrutura. Como é que a gente consegue chegar, né, aos pontos mais eficientes dentro dessa estrutura? Em palavras um pouco mais simples, gente, a gente tem que estudar o que a gente chama de psicologia ou antropologia filosófica tomista. A gente precisa estudar um pouco sobre os vícios, né, sobre como a gente adquire de fato, né, esses problemas, sobre os pecados, vícios morais, né, e precisa entender, né, profundamente sobre o que é de fato virtude. Né? O que significa essa palavra. Eu sei que a gente tem esse negócio de achar que virtude é um negócio meio fofinho, né? Meio bonitinho. É a coisa lá que a pedagoga fala, vamos adquirir virtude, não sei o quê. Mas na verdade é uma coisa muito mais racional e muito mais prática do que a gente pensa. É literalmente aquilo que nos transforma naquilo que a gente foi feito para ser. É isso que a gente tem que estudar, cara. Esse é o primeiro pilar. O primeiro pilar é, de fato, conhecer essas coisas. Não tem escapatória, cara. Não tem como você se transformar numa pessoa melhor se você não conhecer essas realidades e entender como elas funcionam e quais mecanismos práticos você tem que aplicar para que, de fato, a coisa funcione. É por isso que esses truquezinhos de internet não funcionam. Né?
né? Eles têm, faz esse hábitozinho aqui, muito específico, repete um monte de vezes, e aí você vai se transformar nisso. Não, então usa esse truque e não sei o que. Tudo isso é truque de adestramento, né? Você consegue formular certos hábitos com isso até certo ponto, mas nunca vai ter um hábito firme, sólido, né, com uma resistência interna profunda, se você não tiver um fundamento espiritual por trás dele, se você não tiver uma verdade eterna sustentando aquele hábito. É por isso que no Forjando Caráter a gente trabalha o crescimento pessoal em cima do conhecimento. Você precisa entender essas coisas para depois, de fato, formular esses hábitos. Mas aí a gente passa para o segundo pilar, que é, de fato, a formação dos hábitos. Gente, esse conhecimento, né, esse conhecimento teórico, ele é muito importante, muito fundamental, ele trata de verdades eternas, mas ele não adianta de nada se ele não passar para a prática. É muito interessante. O estudo da moral, o estudo da ética, ele é um dos únicos estudos, é uma das únicas ciências que ela não tem nenhum tipo de utilidade, ela não serve para nada, né, se ela não for aplicada na prática. Né? Por isso que qualquer tipo de pensamento moral, qualquer pensamento ético, né, que fuja demais, né, da prática, assim, que não seja possível na prática, que não funcione na prática, ele na verdade é só um monte de blá 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 mesmo, assim, não tem muito fundamento nele. Né? Então, para que isso aqui valha de alguma coisa, a gente tem que saber, de fato, aplicar na prática. A gente tem que pegar esse conhecimento e conseguir traduzir em ações concretas para colocar no dia a dia, repeti-las um monte de vezes, né, sabendo por que elas são boas, entendendo por que elas são boas, né, até o momento que a coisa se transforme no que a gente chama de um hábito. Gente, hábito não é uma ação boa. Uma ação boa é o início do trabalho do hábito. Para você, o que você faz para conseguir chegar no hábito. Mas não é hábito ainda. Né? O que de fato é hábito é um estado facilitador da ação positiva. Né? Positivo é uma palavra ruim, né? Mas é o estado facilitador da ação ordenada. Basicamente, quando começa a ficar fácil para você fazer o que é bom, né? E começa a ficar mais difícil para você realizar ações desordenadas, fazer aquilo que é ruim. Beleza? Isso aí é o hábito, né, que quando é fundamentado numa consciência, numa ação que é deliberada, você sabe por que você está fazendo aquilo, né, você tem um conhecimento por detrás desse hábito, o nome que a gente dá para isso é virtude. Né? Virtude não é só hábito bom não, tá, gente? Virtude é o hábito bom e consciente, né? Ou seja, aquele hábito bom que tem por detrás uma verdade fundamental. Beleza? E por fim, gente, né, o nosso terceiro pilar é o reforço interno desses hábitos. O que acontece, gente? De fato, o conhecimento é a parte mais importante, a parte prática é aquilo que vai, né, dar vida a esse conhecimento. No entanto, é importante que a gente lembre que nós não somos anjos. Né? O que significa? Nós não somos espíritos desencarnados, nós não somos só, né, intelecto, né, só vontade. Se a gente começa a trabalhar desse jeito, a gente está fadado ao fracasso. Por quê? Né? Porque, a princípio, principalmente no começozinho, né, ali da nossa formação, só as ideias, elas não são o suficiente para dar aquele empurrão, aquele gás inicial para que a gente comece a tomar certas decisões e repetir certas ações até que elas se tornem hábitos. Precisa ter um sustentáculo ali, precisa ter um fundamento também, né, afetivo, um fundamento imaginático, né? Tem que ter alguma coisa ali que dê um corpo um pouco mais, né, sensível, né, para aquelas ideias que são intelectuais, beleza? Aquelas ideias intelectivas. Então, por isso, é importante que você tenha alguns mecanismos, né, que te ajudem, te empurrem na direção da ação ordenada e concreta e da verdade por detrás dela. O mecanismo que a gente mais vai usar aqui, gente, é o mecanismo da literatura. Gente, a literatura, ela tem um poder mobilizador dos afetos, um poder ordenador das ideias que é fantástico. Dentro da literatura, você enxerga aquelas verdades que você conhece pela teoria, né? Mas você as enxerga através de uma lente de arte e de beleza, entende? Você enxerga dentro de contexto, você enxerga em personagens que são muito legais, né? Que são muito interessantes, você enxerga em conflitos, em dramas que instigam os seus afetos.
Então, quando você se expõe a boa literatura, e eu estou falando aqui de literatura de ficção mesmo, tá, gente? Não é literatura teórica, não. Né? Quando você se expõe a boa literatura, quando você repete aquilo ali um monte de vezes, você tem uma série de ganhos de formação, né? Tanto morais, quanto espirituais, quanto intelectuais, né? Que são inestimáveis. Então, o mecanismo principal que a gente vai ter de reforço desses bons hábitos e dessas boas ideias vai ser, de fato, né, o trabalho dentro da literatura. Beleza? Esses são os nossos 3 pilares, gente. Né? Conhecimento, formação de hábitos e reforço dos hábitos, principalmente através da literatura. Pronto! É isso que você vai encontrar aqui no Forjando Caráter e em todas as nossas redes sociais. O nosso trabalho gira em torno desses 3 pilares fundamentais. Então, beleza. Né? Eu preciso saber de mais alguma coisa para apreciar, para aproveitar aqui o que eu vou encontrar no canal? Tem 2 coisas que é interessante que você saiba. Esse canal, gente, é um canal cristão católico. Né? A nossa filosofia, a nossa teologia é baseada, de fato, na teologia, né, cristã católica. Né? Mas calma, eu sei que eu perdi alguns dos senhores aqui nessa afirmação. Mas calma. Né? Se você tem interesse na formação pessoal, na formação humana, a gente, de fato, vai priorizar a formação moral, a formação intelectual e espiritual a nível humano. Óbvio, né? Nós realmente acreditamos que a realidade da fé ela é uma parte constitutiva do mundo real. Então, de fato, não dá para escapar dela, né? E a gente vai esbarrar nela um monte de vezes. Mas se você não é cristão, se você não é católico, mesmo assim tem coisas aqui que vão te fazer bem. Né? Muito bem, inclusive. Né? E se você é cristão, se você é católico, né? Seja muito bem-vindo. A segunda coisa que é interessante a gente saber é que a base do nosso trabalho filosófico aqui é baseado no que a gente chama da corrente realista de filosofia. Né? Ou, em outras palavras, a corrente aristotélico-tomista. Entendeu? O que isso significa, gente? Eu sei que para a maioria dos senhores isso não vai significar muita coisa, né? Mas o básico aqui é que você não vai ver coisas muito modernosas por aqui. Aqui as coisas são um pouco mais clássicas. Né? São aqueles conhecimentos, aquelas sabedorias que basicamente a humanidade já sabe há um pouco mais de 2, 3 mil anos. Né? Então são coisas um pouco mais clássicas. Né? Basicamente isso. Então coisas muito modernosas, coisas muito baseado muito assim em umas filosofias meio modernosas, tipo freudianismo, niilismo, né? Relativismo. Isso aqui realmente a gente não vai tocar muito, pelo contrário, a gente se tocar provavelmente vai ser para falar mal. Sabendo disso, sabe que o meu objetivo aqui, gente, é te convencer a empreender um trabalho de formação real, concreto, na direção do teu autoaperfeiçoamento, né, e da vida mais humana possível, da vida mais completa, da vida mais realizada possível. Eu quero te convencer disso. Eu quero te convencer de que isso vale a pena e eu quero te convencer de que é impossível chegar lá sem de fato empreender certos esforços, sem de fato empreender certos estudos, sem de fato empreender determinados esforços práticos, né, e repetição de certas ações que são difíceis. Né? Eu quero te convencer dessas 2 coisas, que vale a pena e que dá trabalho. Né? Então, se você não se esforçar, se você não fizer essa parte de fato mais concreta, a mudança de fato não vai acontecer. Esse é o meu objetivo central aqui nesse canal e é basicamente isso que você vai encontrar por aqui. Nessa pegada do esforço, eu vou te convidar para dar uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui nos cards finais, né, que é o nosso aulão sobre a estrutura da pessoa humana, no qual eu faço uma espécie de resumo da psicologia atomista, né, da antropologia na qual a gente se baseia, dessa estrutura da pessoa humana que eu falei que a gente tinha que estudar. Ele é um vídeo um pouco mais longo, gente, mas para quem não tem medo de estudar, tá super tranquilo. Tá? Eu acho que é 1 hora, 1 hora e pouquinho. Para aquele que já entendeu que precisa de fato empreender um pouco mais de estudo, né, não vai ser grande problema. Eu recomendo muitíssimo que dê uma olhada, né, para você saber as bases filosóficas nas quais a gente vai trabalhar aqui. Eu te convido também a nos seguir nas nossas outras redes sociais. A gente tem Instagram, a gente tem Threads, a gente tem blog, a gente tem um monte de coisa. E eu quero começar o nosso relacionamento já te dando um presente, gente. Né? A gente está produzindo um e-book agora dentro do tema da formação humana, né, que fala sobre os 5 sentidos, sobre a ação dos 5 sentidos na formação. E eu quero oferecer gratuitamente esse e-book para você. Tudo que você tem que fazer é se inscrever no link que está aqui na descrição, né, botar seu e-mail lá e você vai receber o e-book gratuito no dia 23 de abril, beleza? Gratuito, gente. Né? Tá bem legal, eu acho que você vai gostar e é mais um recurso que você tem para começar os seus estudos aí,
dentro da formação humana e conseguir algumas dicas práticas também dentro desse mesmo tema. Beleza? Além disso, gente, nós estamos começando agora, né? Eu sei que o canal já tem um pouquinho mais de tempo, mas agora o trabalho que a gente vai fazer aqui no YouTube é um pouco mais concreto. Então, você se inscrever, você curtir, você enviar isso para outras pessoas nos ajuda de uma forma que você não faz ideia. O algoritmo aqui é bem cruel, gente. Então, se você não reage, se você não comenta, se você não curte, né, ele não entende que tem conteúdo bom aqui. Então, como a gente está começando, eu vou te pedir essa ajuda fenomenal, né? Se você curtir, se você compartilhar, se você comentar, você vai estar ajudando a gente a alcançar mais pessoas. Então, se você acha que é um conteúdo que vale a pena, né, por favor, eu te peço que faça todas essas coisas, né? E ative esse sininho bendito também. Eu sei que eu particularmente não entendi antes para que funcionava, mas é basicamente para toda vez que a gente colocar coisa nova, você ficar sabendo. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. A gente vai colocar vídeo novo toda terça e quinta, às 7 da noite. Beleza? E às vezes no sábado eu vou colocar os conteúdos um pouco mais longos, nas aulas grandes, né, para aqueles que querem de fato estudar um pouco melhor. Então até uma próxima vez e nos vemos em sala.